Olá pessoal, hoje eu estou na companhia de Lady Tique. Vocês que não conheciam a minha cachorrinha, ela hoje está meio dodói, está quietinha, não é? E hoje eu estou aqui fazendo um dengo nela. Então, nada mais do que justo de começar a live na companhia de Lady Tique, né? Vou passar aqui e vamos trabalhar. Bom, hoje nós temos uma live que tem um símbolo muito importante, que o símbolo do mestre. Por que o símbolo do mestre? Hoje em dia, vivemos um mundo em que os seus alunos não respeitam os seus mestres. Vivemos num mundo que todo mundo é milésimo dan. Vivemos num mundo esportivo que o melhor é aquele que tem uma força bélica maior. Vivemos num mundo aonde dificilmente você sabe quem é o mestre do seu mestre. E tudo isso apenas por um motivo. Porque hoje nós não somos gratos. Nós não temos gratidão. Nós não temos claramente uma coisa que nós aprendemos desde o início, nós não temos discipulado. Infelizmente, hoje, um dos grandes mestres estão esquecidos e os outros alunos, os alunos que se destacaram, que têm uma estrutura melhor, não deram a mão a esse mestre. Fizeram seus grupos e nada contra fazer os seus grupos. Fizeram seus grupos, têm as suas academias e hoje os seus mestres estão passando dificuldade. Por que tudo isso? Porque eu posso falar aqui diversos mestres que fizeram a história da arte marcial na Bahia. Diversos. E que hoje, muitas vezes, presta atenção, e hoje, muitas vezes, não são mais lembrados. E quando alguém lembra, não cita o legado que essa pessoa teve. E hoje, infelizmente, estamos aqui porque o grão-mestre Paulo Roberto Araújo, o introdutor do Full Contact aqui, 8º Dan de Full Contact de Kickboxer, um dos maiores faixas pretas de Taekwondo do estado da Bahia, um dos primeiros, conhecido naquela época do Taekwondo como Diabo Louro, pela sua precisão, pela sua velocidade, o introdutor de uma modalidade no estado, aonde se tornou uma grande referência nacional. Essa pessoa faleceu ontem e eu quero aqui externar os meus sentimentos a toda a família, não só a família, mas a todos os praticantes que o conheciam, o respeitavam e principalmente o reconheciam. E isso é fundamental. Mas eu tenho que ser muito sincero, tive apenas uma relação muito estreita com ele. Até porque no período que ele estava ativo no Taekwondo, nós tínhamos uma diferença maior de idade, embora tínhamos uma relação muito boa. E logo em seguida, quando eu já me tornei faixa preta, ele já tinha saído do Taekwondo, estava já no Full Contact. Então, o nosso relacionamento foi sempre de amizade, mas assim, nunca foi algo tão próximo. E aí, eu pedi o meu amigo, meu irmão, Marco Araújo, que viesse hoje aqui, porque Marcos, além de ter sido aluno dele em Taekwondo e em Full Contact, Kickboxer, também é da família. Então, Marcos, representando a família aqui, vai estar falando da sua trajetória. Com isso, a gente quer deixar aqui bem claro que nós temos que aproveitar o momento, nós temos que aproveitar o agora, nós temos que reconhecer o nosso mestre.
Você tem que perguntar ao seu professor quem é o mestre dele. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez doa no coração de alguns de vocês. Pai e mestre não se troca. Você pode até não concordar com ele. Você pode até brigar com ele. Mas você não se troca. Porque todas as pessoas que estão aí órfãos hoje, acredite, elas se perdem por não terem referência. E esse desabafo aqui, eu falo com propriedade. Eu já formei mais de 100 faixas pretas. Digo isso com muita tranquilidade. E muitos deles estão ao meu lado até hoje. Outros aproveitaram outras oportunidades e seguiram seus caminhos. E que não tem problema nenhum de seguir os seus caminhos. Porém, eu não posso esquecer o meu passado. E esta situação não é única, não é comigo, é com muita gente. Então, eu nunca... Todo mundo sabe que eu fui aluno de Jundolim, que Jundolim era o nosso mestre, e que depois que o professor que eu tive foi Totinho, e que na morte de Totinho foi Fernando. E quando Fernando se afastou do taekwondo, é Eudim. E que eu estou com o grão-mestre Eudim como meu mestre desde 97. Porque em 96, Sincholi foi para os Estados Unidos. Porque tivemos Jundolim, era o mestre, mas meu professor era Totinho. Totinho faleceu, eu fiquei com Fernando. Fernando se afastou, Sincholi veio para a Bahia. E depois Sincholi voltou para os Estados Unidos. Eu fui também para os Estados Unidos. Quando eu voltei, a partir de lá, eu tenho um único mestre, que é o Jinquim. Você tem que saber quem é seu mestre. Você tem que valorizar o seu mestre. Você tem que agradecer a seu mestre todos os dias, concordando ou não. Agora, se você estiver certo, você vai lá e ajude o seu mestre. Ajude o seu pai. Domingo agora é dia dos pais. Você tem que amar no momento que mais precisa. Porque no momento que está tudo bom, é fácil amar. No momento que o seu mestre te dá faixa, que o mestre te dá tudo, é fácil amar. Agora, quando ele te dá um castigo, que ele suspende, que ele diz, o meu mestre não presta. No momento que ele quer cobrar o que é direito dele, que é exame, que é mensalidade, o meu mestre não presta. Você tem que amar no momento em que ele menos merecer. Porque esse é o amor. Porque amar quando tudo está certo, quando tudo está bom, isso é muito fácil. Isso é para os fracos. Os fortes, os mestres, os professores, as pessoas que realmente amam o seu mestre, amam incondicionalmente, da mesma forma que a gente ama o aluno incondicionalmente. Porém, não significa que a gente não castigue, que a gente não brigue, que a gente não discuta. Mas abandonar, jamais. Mas estamos aqui para falar hoje das alegrias que o grão-mestre Paulo Roberto Araújo deixou para Salvador, deixou para Bahia, deixou para o Brasil internacionalmente o seu legado. E eu vou estar convidando agora o grão-mestre Marcos Araújo para dividir a tela comigo, para ele sim poder falar com propriedade do que o meu queridíssimo Paulinho construiu e deixou de legado aqui. Peço desculpa pelo meu desabafo, mas toda vez que eu vejo um grande amigo, um grande mestre falecer, sem o devido reconhecimento, isso me mata. Eu até brinquei com o Paulinho não, com o Marcos hoje, que eu quero ser homenageado em vida. Porque aí eu vou saber quem realmente gosta e me reconhece. Depois de morto, todo mundo é bom. Todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Eu quero agora, meu amigo, é você olhar para mim e falar assim, Átila, você fez tudo errado. Ou Átila, você fez tudo certo. Ou Átila, pelo menos você tentou. É isso que eu quero ouvir, tá bom? Mas vamos agora falar com alguém que vai poder falar com muito mais propriedade do nosso queridíssimo, que é Marcos Araújo, essa pessoa que eu tenho um carinho enorme, deixar de fazer referências a ele. Ok? Meu mestre, Marco Araújo,
Sou seu fã, já falei isso várias vezes. Tenho um respeito enorme por você e por tudo que você criou. Hoje somos amigos pessoais. Eu tenho uma admiração enorme pela sua família, enorme pelo seu trabalho como líder da equipe Demolição. E aqui eu quero, inclusive, dizer que eu recebi diversas pessoas, inclusive fora, mestre Ricardo Serravalli me mandou não sei quantas mensagens, extremamente triste. Átila, fale lá, fale da importância dele. Eu digo, meu amigo, eu vou falar, mas claro que Marquinhos vai poder falar com muito mais propriedade do que eu. E ter você aqui nesse momento é muito importante. Eu quero dizer que hoje a única coisa que eu tenho na minha vida é a minha trajetória. Eu vou dizer a você, Marquinhos, aqui digo com muita tranquilidade. Eu não fui um bom mestre, talvez, eu não fui um bom professor, talvez, eu não fui um bom dirigente de federação, talvez, eu não fui um bom amigo, mas eu fiz o meu melhor sempre. Marquinhos, na minha vida, eu sempre fiz o meu melhor. Eu talvez possa não ter a você ou qualquer um não ter superado as expectativas, mas eu fiz o meu melhor, meu amigo. E isso ninguém pode negar e discutir. E Mestre Paulinho, ele fez o que poucas pessoas fizeram, porque naquela época o kickbox, o full contact, não era divulgado. As pessoas sabiam muito pouco. Ele foi empreendedor de mudar tudo. Ele era um cara extremamente reconhecido no taekwondo. Quem não conhecia e quem não tinha medo de lutar com ele. A verdade é essa. Que antigamente, você sabe disso, a gente tomava porrada mesmo. Não tinha negócio de conversa. E ele, juntamente com os demais faixas pretas, e aqui a gente não está dizendo que não existiam outros tão bons quanto ele, mas ele era uma referência. E ele mudou, e ele iniciou um processo que hoje o kickboxer, o muay thai, o full contact, ou que vertente cada um optou, ele foi o grande percussor disso, que subiu no ringue primeiro e levou um monte de gente. Ele não me levou, porque também me convidou, porque eu tinha na minha visão que eu queria ser especialista em taekwondo. Talvez até eu tivesse errado, viu, mas se eu tivesse ido lá para talvez hoje aí eu tivesse aí um outro momento. Mas, enfim, e ele mudou a história da Bahia. E aí eu tenho uma preocupação muito grande quando eu faço esse tipo de colocação, porque muitas pessoas se sentem, talvez, menosprezados. Não é porque a gente fala a verdade de alguém que está menosprezando os outros, porque a Bahia é enorme, o legado é enorme de tantas artes marciais e de tantos professores. Eu tenho hoje diversos alunos que me superaram em tantas coisas. Eu tenho hoje tantos alunos que hoje são mestres, que são hoje grandes referências, e eu fico feliz. Eu fico feliz. E eu tenho certeza que hoje é o que você vai falar. Hoje eu estou bem emocionado, porque foi o dia inteiro vendo mensagem, foi o dia inteiro recebendo ligação. Porque não é porque eu era íntimo dele, não. É porque eu estou hoje extremamente em evidência nas redes sociais e em diversos lugares. E, naturalmente, as pessoas que sabiam da minha relação com ele. Tive recentemente na academia de Edson Carvalho, inclusive, de Ricardo Carvalho, onde teve um curso, e eu fui convidado com ele, estava lá com todos os alunos dele, abracei, a gente se beijou, a gente estava junto, um carinho. Né? Posso dizer que Paulinho me viu menino. Eu tenho hoje 51 anos. Paulinho faleceu com quantos anos? 62 para 63 anos. Uma diferença de 10 anos. Naquela época, da década de final da década de 70, ou seja, a diferença era muito grande. Ele era já um adulto e eu era uma criança. Né? Mas vamos focar aqui, porque senão, meu amigo, eu vou continuar aqui falando. Em primeiro lugar, essa live aqui, nós temos muitas pessoas. Nós aqui unimos o meu público com o seu. Além disso, essa foi bastante divulgada, então muitas pessoas disseram que iam assistir essa live, né? Pessoas que não são da minha rede de relacionamento, talvez da sua. Então, assim, é interessante a gente se apresentar, né? Então, eu queria que você se apresentasse brevemente
porque aqui hoje o assunto será exclusivamente Paulinho, o meu querido Diabo Louro. Boa noite a todos. Eu sou Marcos Araújo, sou o líder da equipe Demolição, uma das maiores equipes de Muay Thai e Kickboxing do estado da Bahia. Né? Sou campeão também da modalidade, discípulo e sobrinho do mestre Paulo Roberto de Araújo. Né? E assim, hoje nós estamos aqui para falar dele. Eu estava lendo aqui antes de eu entrar, eu tenho meus primos aqui, né, os filhos dele, Ítaro Araújo, que é lutador dos Estados Unidos, e Igor Barreto, que está no Japão, né, tem Yuri, tem Paulo Filho, tem Larissa, tem um mais novo que eu esqueci o nome, peço desculpas, mas ele deixou os filhos dele, né, que são também parte do legado dele. E foram 2 dias muito tristes, né? Eu sou filho da irmã dele, né? Da irmã mais nova dele, minha mãe é irmã dele. E eles tinham um relacionamento muito, muito, muito forte, né? E eu fiquei sabendo que o ano passado, tipo, eu não tive condições de estar naquele seminário dele, mas foi eu que organizei, né? E assim, eu estava pensando em muitas coisas, porque como o senhor estava falando, é exatamente isso. Voltando rapidinho, saindo um pouquinho do assunto, eu tenho orgulho de algumas mensagens que eu ouvi hoje de alunos meus e graduados meus que falam assim, mestre, meus sentimentos, eu sei que o senhor gostava muito dele, porque eu não conhecia ele, mas o senhor falava tanto dele que era como se eu conhecesse. Né? Nos meus seminários, no curso de formação da equipe Demolição, ele é citado. Não existe falar do kickbox, Muay Thai, ou do kickbox, desculpe, full contact na Bahia, sem falar em Paulinho, né? E hoje é um dia muito triste, foi um dia muito pesado. Eu sou um cara que eu não tenho dor de cabeça, eu não sinto dor de cabeça, né? E eu tô desde ontem, desde o momento que eu recebi a notícia, coisa muito rápida. Minha mãe me liga 5h30 da tarde, Marcos, seu tio teve um AVC e está indo para o hospital. 20 minutos depois ela me liga, Marcos, seu tio faleceu. E sua cabeça não quer entender aquilo, né? E assim, hoje eu tô aqui representando todos os filhos dele, toda a família dele, todo mundo que é ligado a ele de alguma forma, né? Os filhos marciais dele. Eu não tenho nem condições de citar o nome dos faixas pretas dele, né, de todas as faixas pretas dele, mas ele tem um legado enorme. Robert Jean, Marinheiro, Expedito Paiva, Valderival Santana, saudoso também, Boy, Bate Fofo, René, Paulo Pinho, Elenilson, Lica, Marivaldo. Então, assim, é muita gente boa que aquele homem formou, que aquele homem botou para competir e representar o estado e ser campeão, sabe? Então, assim, é um cara que ele não era o cara mais amistoso do mundo. Todo mundo sabe disso, que a gente não precisa tá jogando confetes, né? O Paulinho era um cara bem pra frente, né? E o senhor falou uma coisa interessante. Ele nunca deixou de ser meu mestre, mesmo eu discordando dele em muitas coisas, sabe? Ele nunca deixou de ser meu mestre, sempre foi tratado como meu mestre, tudo que eu pude fazer, né? Na verdade, eu poderia fazer mais por ele, mas assim, até pelo próprio orgulho dele, ele não deixava, né? Determinadas coisas. Então a gente estreitou um pouco mais os laços afetivos, por assim dizer, mais para o fim. Então assim, eram 2 adultos, né? Que sempre conversavam, né? Então, mas assim, eu tenho tanta coisa que a gente tem que fazer umas 50 lives, né? Para eu falar de tudo que a gente já passou junto. Né? E eu quero dizer que esse sentimento não é só seu nem meu, não. Aqui tem muita gente legal, né? Claro, não vai dar para a gente falar, mas o mestre Clóvis, grão-mestre Clóvis Botelho está aqui na live, Dani Santos, a Rebeca, Estrelato, Gutenberg, Léo, Ricardo Carvalho, Cristiane, Jota,
Márcio Mascarenhas, o mestre Márcio Mascarenhas, inclusive, mandar um abraço aqui para ele, que ele é pré-candidato em Lauro de Freitas. Então, vocês que são de Lauro de Freitas aí, que querem alguém para o esporte, acho que é um excelente nome, como também o mestre Ivan, ele é pré-candidato em Dias Dávila, então, também representando o esporte. Eu acho que agora a gente precisa se unir aí, e essas pessoas. Nanda está aqui também, não sei se você conhece. Rogério. Da mesma cidade. Da mesma cidade, né? Mônica Veloso está aqui, inclusive, a gente vai falar, ela vai tá fazendo amanhã um evento super legal de doação. Enfim, muita gente aqui. O mestre de Edivaldo Nascimento, meu queridíssimo do judô. Enfim, Romilson, desculpa se a gente não falou todo mundo, porque eu quero, na verdade, agora falar um pouco, e aí eu vou aqui te fazer algumas perguntas, né, para a gente poder, dentro do possível, entender um pouco isso, né? Bom, você teve a oportunidade, você foi um dos poucos, pelo menos que eu saiba, né, pelo menos os mais próximos, que teve a oportunidade de treinar taekwondo com ele e teve a oportunidade de treinar full contact com ele, né? Então você viveu bem esse período de transição. É interessante a gente falar da história, que as pessoas acham que Paulinho começou a treinar no início da década de 70, não sei ao certo, mas 73, 70, não quero estar dizendo, mas no início da década de 70. Então, a gente está falando aí, facilmente, de quase 50 anos, né? 70, 60, quase 50 anos a gente está falando de arte marcial, de convívio, de luta, de pontapé, num período que era tudo diferente, né? Fala um pouquinho da sua experiência como aluno, né? No taekwondo com ele, depois no full contact, né? Dessa transição, e aí a gente vai falando um pouquinho, até chegar no momento de agora, que você vai tomar frente aí de todo esse legado aí, né? Permanecer, e com isso não significa que todos os alunos, outros graduados dele, também não terão oportunidade, que também não terão seus grupos respeitados, mas, claro, precisa ter um direcionamento, né? Isso é natural, e, enfim, né? Mas vamos por partes. Primeiro, eu quero aí ouvir um pouquinho desse período, você como aluno, ele como professor, né? Vamos esquecer um pouco o tio. Pronto. Eu vou falar um pouquinho no início, bem rápido, de como ele optou pelas artes marciais, né? Não sei se a maioria sabe, mas Paulinho trabalhava em sonda petrolífica, né? Ele trabalhava numa empresa chamada Houston, né? Que era tipo uma empresa tipo a Petrobras, né? E Paulinho ganhava muito bem. Paulinho, ele tinha um estilo de vida muito bom. Ele tinha carros importados e todo o aparato, né, que ele merecia naquele momento, pelo trabalho, por tudo que ele fez. Chegou um determinado momento que a empresa saiu do país, e quem quis ir para os Estados Unidos com a empresa foi, ele optou por ficar aqui e tentar trabalhar na Petrobras, e não conseguiu. E aí, nesse momento que assim ele precisou mesmo das artes marciais para tentar se manter, né? Ele aí voltou a dar aula de taekwondo, né? Nesse momento eu tinha 6 anos de idade, 5 anos de idade. E aí ele voltou a dar aula de taekwondo lá na academia mesmo do mestre, ali na Ladeira de São Bento. no Helo São Bento, exatamente. E eu pequeno, eu ia com ele, né? Foi onde eu conheci o senhor, que eu conheci muitos grandes lutadores de taekwondo. Assim, eu não sou contemporâneo, né, de vocês, eu sou de, sei lá, 3 gerações depois, 2 gerações depois, mas eu tive a oportunidade, através dele, de conhecer todos os grandes mestres e lutadores de taekwondo, né? Porque assim, eu era o menino que ele levava para tudo quanto era canto, né? Terminava o treino, ia comer caranguejo, eu ia junto, né? E várias histórias engraçadas, tipo, o Paulinho pegava 3 caranguejos para mim, um para ele, eu não entendia. Ele comia o dele, eu comia 2, estava ainda no primeiro.
Mas assim, eu conheci ele de uma forma excepcional. Então assim, Paulo, ele descobriu o kickbox, né, o full contact, se organizou para ir para São Paulo fazer o curso com o Sérgio Battarelli, né? Foi para São Paulo que minha avó, a mãe dele, trabalhava, ela ia para São Paulo e voltava e vendia roupa, né? Ela trabalhava com isso e aí ele foi com ela, né? E ficou lá 8 meses e teve fraturou costela nos treinamentos que ele teve, né? Porque ele tinha fazendo um curso de formação, na verdade, né? Então ele ficou na academia de Battarelli, né? E teve pneumonia, teve início de pneumonia, teve várias coisas e conseguiu passar por tudo isso e voltou, né? Voltou para a Bahia com o esporte. E eu tive o prazer de ser, mesmo muito pequeno, né? O cobaia dele para algumas coisas. Tipo, ele criou um sistema de treinamento e ficava me passando isso na sala de casa do meu avô, né, do pai dele. Então, eu aprendi o jab direto, coisa que hoje em dia a galera treina, sei lá, em meia hora de treino o cara aprende o jab direto. Eu fiquei uma semana, né, ele passando as técnicas de giro de braço, de como fazer, de como não fazer, que graças a Deus ele fez dessa forma e hoje eu tenho isso comigo, sabe? De mostrar da forma mais detalhada possível, né? Então ele veio para cá com full contact. Naquele início ele estava ainda dando aula de taekwondo e difundindo o full contact. E no momento que o mestre Jugdolin chamou ele para conversar e falou que você tem que saber, hoje você vai ter que decidir qual das duas artes marciais você vai defender, né? Porque você não pode estar dividido nesse momento. Então, assim, eu estava do lado dele com dois protetores de tórax aqui debaixo do braço, né? E ele falou que ele ia apostar no full contact, mas não ia esquecer as raízes dele, não ia esquecer o taekwondo e tudo que o taekwondo proporcionou a ele, né? E foi assim que ele começou, né? Iniciou com a primeira turma dele de, de full contact na Bahia e alguns dos contemporâneos dele o seguiram, né, nessa nova trajetória, né? Bate Fofo, Valdé, Expedito, Boy, né? Vários ícones, né, do taekwondo, né? Mestre Leite também veio com ele. E assim, eles treinavam na varanda da casa do meu avô, que hoje é o CT da Demolição em Salvador, né? O CT da gente é lá em cima, né? Em cima da casa dos meus avós. E assim, eu vi muita gente boa crescer, eu vi muita gente boa chegar. Eu era o mascote da primeira turma, né? Do Full Contact da Bahia. Né? Paulinho começou a dar aula de Full Contact ali na Academia Alabama. E a Academia Alabama era ali na Lapa, em cima da Lapa, último andar da Lapa, né? Do lado do Colégio Central ali, se eu não me engano, que é a saída. E assim, para mim eu era pequeno, né? Para mim aquilo ali era um mundo, né? Aquela academia era gigante, tinha piscina dentro, né? Aquela academia era top demais, e assim meio rústica, tá? Eu lembro muito disso. A gente treinava num salão lá embaixo, que é um salão gigante, né? E uma das pessoas que treinou com a gente lá nesse momento foi César, de Alabama, aquele atleta do baiano, Jean-Claude Van Damme, né? Que hoje ele representou o mestrado por muitos anos, né? E Está perpetuou nos ele. Estados Unidos, hoje está na academia Master, uma das principais academias de artes marciais de MMA, especificamente dos Estados Unidos, né, onde os principais campeões treinam, né? Mestre, me permita aqui só fazer uma colocação. Eu comentei do mestre Márcio Mascarenhas, que é pré-candidato a vereador em Lauro de Freitas. Falei também do mestre Ivan, que é pré-candidato a vereador em Dias Dávila, mas eu não falei do mestre Valdemir, que é pré-candidato a vereador em Bom Jesus da Lapa. E, embora, né, a gente aqui
tem que, claro, se estamos juntos, o objetivo é que apoiar todas as pessoas do esporte, né? Eu não poderia deixar de falar do mestre Valdemir, né? E uma coisa interessante que me permite dizer, cada um é de uma federação. Mas quando a gente não está falando de federação, não está falando de faixa, está falando de nada, está falando de esporte, né? Da pessoa. Então, não podia deixar de comentar do mestre Valdemir. Pessoas que estão representando o esporte. E lá em Candeias tem o mestre Everaldo Banzai, né? Que a Academia Pronto. Banzai é da demolição lá. Então é um grande mestre também, um cara que é muito ligado, muito voltado ao esporte. Mestre, eu queria agora dar um salto, né? Já fomos lá, e aí, de repente, a gente vê o mestre Paulo já com a estrutura grande, e aí muitos alunos, muitos eventos, ele já numa faixa diferenciada. Uma vez isso todo mundo sabe, durante muitos anos, décadas, o Taekwondo só teve um segundo dan aqui na Bahia, foi o Eurico. O restante, todo mundo era primeiro dan. E quando eu encontrei Paulinho, depois de um certo tempo ele não foi contato, ele já tinha uma graduação maior, né? E aí a gente falou com isso, eu digo, pô, mestre, massa, que bom. E assim, a evolução que ele teve, a equipe dele e a modalidade dele. Então, assim, eu posso dizer com toda certeza que o full contact, talvez ele não tenha crescido de forma tão ordenada, mas o crescimento que ele deu em um determinado momento foi enorme. Da mesma forma que hoje o Muay Thai está numa ascensão assim, gigantesca. Ninguém hoje faz nenhum esporte MMA que o Muay Thai não esteja envolvido, né? E aí, isso é muito importante, né? Mas eu não tenho dúvida, isso é minha concepção, que o full contact, né, teve uma influência fundamental para hoje as outras modalidades, como o kickboxer, o Muay Thai, né, e as suas categorias, né, chegassem onde chegou. Então eu queria que você desse um pulozinho, porque nosso tempo, né, a gente já passou meia hora, senão nossa live vai acabar. Então, pronto, Paulinho já é mestre, já tem um grupo forte, né? Fala um pouquinho desse momento de ascensão desse esporte e do reconhecimento. Pronto. Depois de tudo isso que ele conseguiu consolidar as turmas e os professores formados dele, né, conseguiu ter campeões brasileiros e campeões estaduais da modalidade. Ele fazia os eventos aqui, trouxe brasileiro para cá, competiu brasileiro aqui. E sempre a equipe, né, a seleção baiana de full contact sempre teve resultados maravilhosos nas competições. Então, assim, sempre fomos chamados para os eventos, né? O nosso atleta baiano que foi mais longe, né, na modalidade foi o Gleidson Santos, o Monge, né, que é faixa preta, segundo dan, de full contact, e ele foi campeão sul-americano, foi campeão brasileiro, foi campeão sul-americano do esporte, né, profissional. Robert Jean foi o primeiro campeão brasileiro baiano, né? E vários outros campeões. Então, assim, Paulo era o tipo de cara que ele, esdrúxulamente falando, é aquele que bate o pênalti, corre para agarrar, e depois ali é o gandula e o juiz, ele é tudo. Então, assim, Paulo, ele fez um ringue, Paulo tinha as cadeiras, Paulo tinha a iluminação, a locução, então ele era o locutor, ele tirava foto, ele era juiz de luta, ele fazia tudo no evento, ele sabia fazer tudo no evento, né? Talvez ele não tinha a ideia, a cabeça que nós temos hoje de delegar funções e saber que cada um tem seu trabalho dentro daquele negócio, né? Ele tinha muito pouca gente porque todo mundo era lutador, todo mundo saía na porrada. E ele era o cara que organizava as coisas, né? Mas assim, ele conseguia fazer evento mensal, ele conseguia patrocínio do Estado, ele conseguia fazer muita coisa, viajava, a gente viajava muito, a gente fazia evento fora, levava o ringue para fazer evento fora. Então, assim, foi um cara que ele mudou realmente o cenário, né? Ele mudou realmente o cenário da luta aqui na Bahia. O primeiro campeonato baiano de full contact dentro do Balbininho, Ave Maria, aquilo ali parecia que
parecia que ia cair, né? De tanta gente. E lutadores de outras artes marciais, porque assim, a gente não tinha lutadores natos de full contact, né? O lutador de full contact, aluno de Paulo Roberto de Araújo, ou era do taekwondo que aprendia a dar soco, ou era do boxe que aprendia a chutar, ou capoeira, né? Ele pegou essas três artes marciais e começou a mesclar. Então tinha os campeonatos que a gente lutava contra o pessoal do taekwondo, do hapkido, do kung fu, né? Várias outras artes marciais. E assim, isso difundiu muito, 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 muito a luta, né? Uma vez eu fui convidado a fazer parte de um seminário falando sobre a história do Full Contact Kickbox na Bahia. E eu iria falar, né, nesse seminário. Então, se for falaram 3 ou 4 pessoas, não precisa citar nomes, mas assim, falaram 3 ou 4 pessoas e eu não ouvia falar do nome dele. E eu comecei a me revoltar com isso, né? Ah, porque o mestre não sei quem, que foi aluno de mestre não sei quem, foi não sei quem. Eu falei, cadê Paulo na história? Que foi mestre desse povo todo aí. E pá, aquele negócio todo. E tava eu, um amigo meu, que é faixa preta meu também, de Full Contact, Cláudio, Ninja, né? E ele, calma, rapaz, calma, não sei o quê. E porra, aí quando me deram a palavra, eu falei que, pô, não existe história do Full Contact na Bahia sem falar de Paulo Roberto de Araújo. Quantos ali conheciam Paulo Roberto de Araújo? Quantos ali ouviram falar do seu mestre, que o mestre dele era Paulo Roberto de Araújo? Né? E aí, tipo assim, eu teria um determinado tempo para falar e a galera meio que encurtou meu tempo porque eu estava indo de encontro a tudo aquilo que foi dito, né? Muita gente fala que faz, que acontece, que é bom, que é isso, que é aquilo, né? Eu estava lendo um negócio que eu botei no Facebook há 8 anos atrás, que Rickson Gracie fala que sua fama tem que estar acima da sua capacidade, né? Para todo mundo ver você e ter aquele receio. Mas assim, você não pode ser um cara fraco e fingir que é forte. Você tem que ser um cara forte e fingir que é muito forte. E o que você está dizendo aí tem tudo a ver com o Full Contact, com o Muay Thai e com o boxe tailandês, com o kickboxer. Porque uma vez eu estava discutindo, eu estava num grupo de amigos, né? E aí as pessoas que praticam as artes marciais mais clássicas e mais sedimentadas, como karatê, como taekwondo, como estava fazendo um questionamento a uma determinada modalidade dessas que eu comentei de kickboxer, né? Falando sobre um atleta especificamente, e que aquele cara se dizia tal graduação e que, na verdade, ele não passou por aqueles caminhos. Eu fiz uma pergunta simples a ele, se ele já subiu em um ringue alguma vez. Ele falou que não. Eu falei, olha, meu amigo, eu vou dizer uma coisa a você. Esse cara pode até não ter feito todos os exames que a gente tenha feito, mas eu vou dizer uma coisa a você. O que ele faz naquele ringue ali, a coragem que ele vai lá no ringue e toca soco, e toca chute e ganha, isso é outro tipo de mérito. Nós precisamos ver que cada pessoa tem um tipo de mérito. As coisas não são iguais para todo mundo, as modalidades não são iguais. A gente precisa reconhecer o que é de bom e parar de olhar o que a pessoa não tem de qualidade. Então, assim, você que está colocando é uma realidade. Ou seja, era forte, era exatamente o poder. E eu vou dizer uma coisa, nessa época que você falou que o taekwondo teve uma influência, eu digo isso porque vivenciei, uma influência muito grande no Full Contact, porque tinham muitos lutadores de taekwondo lá. Muitos, a maioria. Era Expedito, que era uma máquina de bater, que era Valdé, que eu vou dizer, o cara fantástico, René, recentemente agora, né, Ivan, o próprio Márcio, mas naquela época quem lembra mais? Mas tinham muitos, eu me lembro que muitos colegas que estavam lá. Tinha um que nocauteava todo mundo, eu não sei o nome dele, mas o apelido dele era Boy, Boca de Radiola, que chamavam ele, que falava muito. Resumindo, é muita gente que tinha. Então, assim, agora, hoje, às vezes eu às vezes sou também, falo demais, viu? Mas assim, aí eu vejo o cara lá com o kimono todo bonitinho, todo esticadinho, e o cara nunca deu uma pesada, nunca deu uma mãozada, meu amigo. Uma coisa meus alunos podem dizer, eu bati em quase todos, se eu não bati em todos. Os que eu não bati é porque não me deram oportunidade, senão eu tinha batido. Então, assim, isso que você falou é importante, é a valorização de uma modalidade que, claro,
a evolução de cada modalidade vai fazendo com que você sistematize elas. E neste primeiro momento, e eu vou dizer, e Paulinho ainda teve uma grande vantagem, porque quando ele aprendeu tudo lá em São Paulo e quando ele voltou, com a experiência que ele tinha do taekwondo, de sistematização, ele montou uma estrutura, ele montou ele fez um planejamento de aula e de graduações e fez com que a coisa crescesse. Isso é fantástico, mestre. Digo mais, depois o próprio Sérgio Battarelli utilizou o sistema que Paulo criou. Deixa eu dizer, Simão está dizendo que eu estou arretado. Simão, eu estou arretado, você sabe por quê? Porque eu estou triste. Porque um cara desse precisava ser valorizado durante toda a vida dele. E ele é esquecido. Mas não é só ele, não. São muitos. São muitos que estão esquecidos. Né? E com isso eu não estou dizendo que o mestre Marcos e diversos outros não lembram dele, de outros mestres. Mas a gente precisa entender. Eu tenho meu mestre e preciso respeitá-lo. Eu posso até não concordar em nada. Marquinhos, se amanhã eu vier ser seu aluno, eu posso até não concordar em nada com você. Você é meu mestre. Eu tenho que respeitar você sempre, porque pai só tem um, bom ou ruim. Mas desculpa, Marquinhos. Então, Simão, eu estou retado por isso. Eu estou aqui hoje metendo pau. Se tivesse gente aqui, eu já tinha dado uns 10 tapas. Não no mestre Marcos, senão ele me nocauteava, porque esse homem está uma máquina. Eu acompanhando recentemente os treinos desse homem lá, quando ele ia lutar, não dá para ir, né? A minha barriguinha não permite mais, viu? Eu ia ficar só fugindo. Mas, Marquinhos, é muito bom estar aqui, bater esse papo com você. Olha, a live está bombando, um monte de gente aqui, muitas mensagens, eu não tenho realmente condição. Porque se a gente for estar falando, todo mundo que está aqui, a gente não vai falar o que é mais importante, que é de Paulinho, né? Então, sim. Então, eu quero dar um pulo de novo, viu? Nós estávamos falando deste momento que foi exatamente a ascensão. E aí, naturalmente, ele teve um período que ele mudou um pouco de área. Ele começou a trabalhar com acupuntura, com massagem, com essas terapias alternativas e orientais. E acabou se afastando um pouco. E uma coisa que eu preciso dizer aqui, da generosidade de Paulinho, no ano passado, eu até comentei com você sobre isso. Olha, eu vou lá falar com o seu tio, não sei o quê, como eu sou pré-candidato, quero ver como é que se ele tem alguém, né? E aí eu liguei para ele, do evento ia ser uma semana, daqui a pouco eu liguei, Paulinho, como é que tá? Não sei o quê. Atila, como é que tá? Quanto tempo? Então, te acompanhado aí pelas redes sociais, como todo mundo faz. Eu falei, cara, eu queria bater um papo com você, queria lhe pedir uma coisa. Ele falou, rapaz, eu já sei o que é. Você é pré-candidato e você quer pedir o meu apoio. É isso? Eu falei, não, meu amigo, queria bater um papo. Eu falei, meu amigo, você já tem. Ele falou uma coisa assim, eu conheço você. Estive no evento, me abraçou, falou para os alunos dele, me apresentou, né? Você tinha aluno lá, provavelmente ficou sabendo, também a gente publicou isso nas redes sociais. Pô, a generosidade dele é enorme. Mas, nesse período de afastamento dele, você acabou tomando aí uma frente. E você me contou uma coisa que foi super legal. Eu queria que, se você achar conveniente, também compartilhar aqui com as pessoas. Você me contou que, em uma das conversas com ele, ele disse que a graduação, que ele tinha deixado uma graduação para você guardada na casa dele. Mas essa graduação é só quando ele morresse, que é a faixa dele coral, juntamente com o certificado que ele tinha deixado lá, né? E que isso é normal, se alguém falar, meu mestre falasse isso para mim, também diria, você tá doido, você vai estar... E de repente ele morre. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação, né? Especificamente, ou seja, está lá a faixa coral que ele já deixou um certificado da graduação dele para você, porque ele disse a você, isso você me comentou, que ninguém poderia ser mais graduado que ele, desde que não fosse você. Então, assim, fala um pouquinho isso, porque por mais que Paulinho tivesse muitos alunos, eu acho que você conquistou algo que é muito importante.
E com isso a gente não tira o mérito de nenhum dos outros alunos deles, mestres e grão-mestres que ele formou. Mas hoje a sua equipe é uma das maiores do estado da Bahia, quiçá do Brasil. Então, fala um pouquinho disso e do sentimento do seu mestre, porque naquele momento ele não era tio, ele é mestre. Né? Aliás, quem não reconhece a equipe de Evolução? Quem não reconhece o mestre Marcos? Então, você já provou de diversas formas. Você provou no ringue, você provou como professor, você provou como administrador e provou como amigo, como homem, pelo menos para mim, diversas vezes. Então, fala um pouquinho da alegria dele ter dito isso. E assim, olha que interessante. Eu comecei a ser professor, meu professor morreu em 86. E meu sonho era ser faixa preta, eu ainda não era faixa preta, peguei preta só em 88. Meu sonho era ser faixa preta, mas não era ser professor. Eu me tornei professor por causa da morte do meu professor. E você se torna o mestre mais graduado, né, da Bahia, justamente porque o seu mestre faleceu. Fala um pouquinho sobre o seu sentimento sobre isso. Eu vou voltar um pouquinho só. Eu sou sobrinho direto de sangue dele, né? E Paulo, em toda a minha trajetória dentro da luta, dentro da academia com ele, de tudo que eu passei por ele, ele nunca me disse que eu era bom em nada. Né? Eu lembro de uma situação que eu dava uns golpes, né? Eu vim do taekwondo, chute giratório pulando, lá Jean-Claude Van Damme, que era meu ídolo na época, e Quem não eu foi? tocar no ombro assim, de expedito e mostrar, né? E aí falou assim para mim, Marcos, faça aí de novo. Aí eu fazia o golpe, ele pá, e, né? Ele gostou, ele tá me elogiando. Eu falei, e aí gostou? Ele falou, não, você pode melhorar tal coisa e tal coisa. Né? E eu passei minha vida toda tentando ser muito bom para ele me notar, sabe? E eu já estava casado, eu tava em casa e uma vez ele me ligou. E ele me ligou e ele me teceu muitos elogios que eu fiquei besta, sabe? Eu fiquei, assim, eu parava, eu olhava o telefone, eu botava no rosto de novo e eu olhava, ele, não, porque eu sempre admirei sua conduta e como você trabalhava, e como você treinava, e como você tentou se aperfeiçoar e tal, e tal, e tal. E que naquele momento eu ia ser graduado sexto dan. E minha faixa ia deixar de ser uma faixa preta para ser uma faixa coral. Né? Eu tinha convidado ele para um Melhores do Ano da minha equipe e ele foi e fez essa graduação na frente de todo mundo, me graduou meu irmão. Né? E foi um dia excepcional. Né? Eu recebi a faixa a coral e tal. E depois disso, né, a gente conversando e tal, e ele fez graduações, né, para sexto grau de acho que mais ou 3 ou 4 pessoas. Né? Na casa dele, eu conversando com ele, ele falou assim, ó, isso um ano depois, mestre. Um ano depois, ele me graduou sétimo dan. Né? Ele, você vai receber o sétimo grau, porque depois de mim tem que ser você, e depois as outras graduações, ninguém pode ser tão graduado quanto você e tal, porque você é meu sobrinho, você é o cara que vai levar o legado e tal. Eu falei, beleza, mas assim, eu não tava assim, eu falei, pô, tem um ano que eu fui graduado, sexto, né? E aí ele já recebeu o sétimo. E ele falou naquele momento, né, eu só vou corrigir o senhor em uma coisa, eu creio que não tem um diploma, né? Mas ele falou assim para mim, e você só vai se graduar depois, né? Você só vai se graduar em oitavo grau depois que eu morrer. Porque quando eu morrer, você vai pegar aqui minha faixa e minha espada, né? Porque para ele, aquela onda de samurai dele, né? De a espada seria o diploma do final, né? Como era para ele, como ele me dizia quando eu era pequeno que eu não podia comprar uma espada para mim, que eu tinha que ganhar uma espada, eu tinha que receber uma espada de um mestre. Então, ele me falou isso, mas aí eu falei, pô, quando ele falou isso, eu falei, que nada, você vai estar muito tempo aí, você é doido e tal. E eu não sabia que ele já estava doente, ele já tava tendo algumas coisas. Eu lembro que ele estava com um encurtamento na perna, já não estava andando direito. É, No seminário, no seminário mesmo, tinha um professor mostrando todos os movimentos. Ele já não estava mostrando, né? engra- A gente sabia dessa engraçado, limitação. a ideia seria para agora maio, se eu não me engano. A gente já estava fazendo cartazes e tudo. Eu iria fazer um seminário com ele, com toda a equipe de demolição.
né? Então a gente ia fazer um negócio bonito, camisa, a gente já estava falando sobre isso, né? Como é que ia fazer coffee break, não sei o quê, pererê, e ele todo empolgado, né? Com isso, ia mostrar as coisas de massoterapia, as coisas que ele tá aprendendo, estava aprendendo novas, né? Me fugiu aqui agora na memória, a, de hipnose, né? Sim. Inclusive, eu fui hipnotizado por ele, Ítaro, meu primo, foi hipnotizado por ele, né? E assim, ele ia mostrar que ele estava muito empolgado com tudo que estava e estava querendo voltar, né? Ao cenário e tal. E, pô, isso ia ser muito legal. Imagine que tem pessoas da minha equipe que só ouvem falar dele, né? Não conheciam Paulo Roberto de Araújo. E quando eu colocasse Paulo Roberto de Araújo na frente dessa galera, ia ser muito interessante, né? Porque eu acho que a arte marcial, a luta, o que a gente aprendeu, ela é eterna. Porque assim, hoje eu uso coisas que hoje eu uso coisas que Paulinho me ensinou. Hoje eu falo coisas que ele falava. Monge estava me falando ontem que eu falei assim, pô, eu lembrei de Paulinho na época da Sudesb, todo mundo lá, quando chovia, os atletas não iam para a Sudesb. E ele olhou para a gente e falou assim: quem perde para a chuva vai ganhar para quem? Não é? Quem perde para a chuva É, vai ganhar. Paulinho, a gente ia assistir um evento de luta, ele falava assim, ó, leva a calça, faixa e protetor de boca. A gente assistia evento. Mestre, eu cansei de fazer isso com meus alunos, sabe? Vamos assistir um evento, tem um aluno para lutar, mas quem for assistir, leva short, coquilha, protetor de boca e bandagem, porque se chegar lá e tiver luta, vocês vão lutar, sabe? Eu aprendi isso com ele. Não ter medo, não ter receio, sabe? Hoje, talvez assim, talvez eu tenho um pouco mais de trato, né? Eu tenho um pouco mais de trato, eu sou um pouco mais político do que Paulinho, porque Paulinho era preto no branco e acabou. Não gostou não, é problema seu, né? E pronto. Então, assim, e- cara que tinha pulso, sabe? O olhar dele já fazia a galera meio que se segurar. E muita bom, gente que não sabia lidar com esse tipo de coisa, nunca ficou. temos ainda 10 minutos, né? O tempo voa, você vê, como a Não, gente falar de algo apaixonante é maravilhoso, né? Então, eu estou muito feliz em estar com você aqui fazendo essa live, eu que agradeço. lembrando Eu dele, tô aqui me segurando. e assim, e é uma homenagem não só nossa, viu? Porque muitas mensagens. Eu gostaria de estar falando em nome de todo mundo, peço desculpa, com certeza, muitos mestres estão Eu aqui. agradeço a todos também. Eu não E, enxergo, eu tô com catarata. No olho que eu tenho bom, eu tô com catarata, eu nem enxergo, eu tenho que e botar a cara assim. Ó. eu sentei no meu óculos, eu estou sem óculos, então eu estou igual a você. Então eu tenho que fazer assim para poder assistir, viu? Para poder Igor tá assistir, não, para falando aqui, poder ver, viu? meu primo tá falando aqui, ó, a lendária faixa coral que ele não gostava de usar. Até isso eu herdei dele, Igor, que quando ele me graduou faixa coral, eu só usei uma vez a faixa, que foi no dia da minha luta, mestre. Da minha última Hum. luta, eu entrei com a faixa. Né? Eu entrei com a faixa. Bom, nós temos mais 10 minutos, um pouquinho menos, 9 minutos, e eu não posso finalizar sem saber o que é que vai acontecer daqui para frente. Por quê? Hoje você usa a nomenclatura de Muay Thai, não é isso? Sim, sim. E seu grupo hoje, Demolição, ele é basicamente Muay Thai. O Paulinho, ele usava, sempre foi muito forte, usou a nomenclatura do full contact, talvez do kickbox também, você que vai poder dizer isso aí. E agora, como é que está? É, o grupo, alguém do grupo de lá vai ficar, ou vai se unir, você ainda não sabe, vai conversar com as pessoas, como é que vai ficar? Porque, assim, é uma preocupação que todos nós temos. O legado dele para continuar, os alunos precisam estar ali, né? E quando eu falo o legado, não necessariamente o cara vai lá dar aula ou vai usar o escudo, mas precisa se ter uma estrutura, né? Eu me lembro, depois que o Totinho morreu, no outro dia tinha aula. E aí, a gente ia fazer o quê? Quem ia para que academia? Aí éramos Jefferson, Guga, Washington, Fernando. Então a gente dividiu, o Totinho dava aula em não sei quantos condomínios, a gente dividiu, ó, cada um vai aqui, depois a gente resolve como é que fica. Segunda-feira, mesmo em tempo de pandemia, as academias provavelmente em Salvador estarão sendo abertas.
como é que vai ser? O que você está imaginando aí? Ó, eu já presido a federação há bastante tempo, né? Paulo, ele passou isso para mim no momento que ele se desligou, né? Ele meio que se desgostou da luta, né? Essa é a mesma coisa de não ter o reconhecimento, de não conseguir se manter do esporte como ele deveria realmente manter um mestre, né? Uma pessoa que é como ele. Então, assim, já tem um tempinho que eu assino por ele na federação, mas, assim, não existe hoje equipes nem turmas de aula, né, com o nome dele. Então, assim, Paulo, o legado dele ficou Robert Jean, Alumínio, André Leite, esses caras hoje, eles hoje dão aula, tem as turmas de full contact. Né? Naquele momento que o Muay Thai entrou no cenário, o full contact meio que perdeu a força, né? E hoje em dia, porque assim, eu sou líder de uma equipe e sou presidente de uma federação também de Muay Thai, mas o meu estilo é muito kickboxing, né? Eu não vou negar isso. Eu sou um lutador de kickboxing que sabe da cotovelada e joelhada, né? E a gente sempre defendeu isso. A equipe da gente sempre foi diferenciada pelo fato do kickbox ser o nosso esporte de principal, né? Mas assim, hoje quem quiser usar, sabe, dar continuidade ao legado, né? Eu já estava falando com ele, eu estou fazendo os contatos internacionais, né, para uma federação internacional, para a gente dar continuidade a isso, a lutas, quem quiser competir no exterior e tal. Né? Tem muita coisa boa para acontecer, né? E ele tava empolgado com isso, né? De poder voltar essa situação. Mas, assim, eu vou continuar presidindo, quem precisar de qualquer coisa, eu tô aqui, né? Assim, é, todo e qualquer aluno graduado por ele que precisar de qualquer tipo de apoio, a gente está aqui para fazer, né? Não é à toa que eu estou estudando para gestão, né, mestre? Então, poder, para poder fazer isso, né? E perpetuar o nome dele. O que eu quero hoje é que o nome dele não seja esquecido. E não vai ser esquecido, você sabe por quê? Todo mundo sabe, eu sou pré-candidato a vereador e recentemente o Rio de Janeiro fez um projeto lindo aonde colocou o nome de algumas praças, nome de mestres. E eu peguei esse projeto lá na íntegra e, claro, adequamos a Salvador. Salvador tem mais de 400 praças e nós fizemos já o levantamento das artes marciais, os principais mestres que já faleceram, né, para um órgão, para um equipamento. Eu recebi uma foto hoje histórica, eu acho que o senhor deve ter recebido também. Recebi também, recebi. Oh, E aí, esse projeto diz que nós vamos dar nomes às praças, aos mestres das artes marciais. Maravilha. E é um compromisso meu. O nome dele já entrou, não tinha entrado porque a gente buscou os mestres que já. Porque só pode ser aquelas pessoas que já tenham falecido. Você sabe, qualquer logradouro, nome de rua, só pode ser a pessoa que precisa ter falecido. E está no nosso projeto. E, claro, essas pessoas sendo. Claro, né, se Deus permitir, for a vontade de Deus e do povo, e eu for eleito, ele vai ter uma praça com o nome Grão-Mestre Paulo Roberto Araújo. E isso não vai fazer com que ele seja esquecido. Mas não é o nome na praça que não vai fazer com que ele seja esquecido. O que não vai fazer é o legado que ele deixou. Meu irmão, temos apenas 3 minutos. A live, o Instagram não vai se comover com nada aqui. Uma hora ele fecha. Eu queria dizer a você que você, representando a família aqui, que Deus o abençoe, que toda a família seja confortada pelo abraço, o carinho e o amor de todas as pessoas que o conheceram e que não conheceram, que tinham como relação. Temos apenas 30 segundos, eu me perdi talvez no horário, e eu quero dizer que Deus te abençoe, meus pêsames, você tem aí 15 segundos para despedir do povo. Obrigado a todos
E é isso, eu só quero agradecer a todo mundo. Tamo junto aí. Beijo no coração e eu espero vocês. Isso vai ficar gravado aqui para você rever depois.